mostra que ele não se envergonha de ser escravo e servo de Jesus Cristo, e que renunciou à escravidão funesta do mundo, do pecado e do demônio. Aonde eu quero chegar com essa frase? A partir do momento que você se torna um escravo da Virgem Maria, você tem uma vida completamente diferente. Porque tudo que você vai fazer é pelas mãos de Nossa Senhora. Vou rezar um terço, vou rezar um rosário, eu não vou fazer mais pedido. Eu vou entregar para Nossa Senhora e vou falar assim, ó, mãe, eu te ofereço esse terço, esse rosário, para você fazer bem do que você quiser com ele. Não tem mais aquela coisa, eu vou pedir para mim, vou pedir para minha família, vou pedir para minha casa, para o meu trabalho, para os meus estudos. Não, é tudo pela Virgem Maria. Tudo. E tem alguns costumes que nós temos também, que nós vamos falando, né? Tipo, as maneiras de nós rezarmos os terços. No tratado tem um caminho assim muito simples e que você reza ele com muita riqueza. O rosário. Quem está com o tratado, na página 283. Confere aí, vê se é o 283. Fala pelo artigo, qualquer coisa, porque não sei, né? Não, aqui é as orações, lá na frente. Né? Fica depois a consagração de si mesmo, que é a consagração que vocês vão fazer depois. 285 no nova edição. No novo. São os complementos no final. Acharam aí? Achei. Vejam aí se tem os luminosos nessa nova edição. Porque como é antigo o tratado, eu não sei se na nova versão tem. Uma versão não tem. Não tem. Então, hoje, eu fuçando lá, eu já preparei uma colinha. Eu quero mostrar para vocês. Deixa eu só ver onde ela está. Vai dando uma olhada aí, ó, pequenininho, vai passando para o pessoal ver. Também, Mistérios Luminosos também tem uma sequência para se ler, para rezar da maneira como é feita no tratado. Como que é o nome de vocês? Tati. Tati? Maitê. Maitê parece um patê, então eu vou lembrar. Eu vi lá no grupo, eu falei, meu, patê. Eu lembrei. Ela viu lá. Lembrar, essa palavra pra ter. Ele pensou em zoar no WhatsApp e qualquer. Eu não posso rir, porque senão eu tuço. Vamos lá. Então, no tratado, tem só os 3 mistérios: gozosos, dolorosos e gloriosos. Mas a Arca de Maria ela já montou uma forma para se rezar os mistérios luminosos. Como não tem na versão antiga, nem na versão nova, nós buscamos aí para baixar da internet, para deixar coladinho ali, para você fazer as suas orações. Dúvidas? Não. Ah, não é meu não. Lá, viu só? Larga. Então a primeira pergunta que nós temos aqui é: em que a consagração proposta por São Luís Maria Montfort diferencia das demais consagrações à Santíssima Virgem? A consagração proposta por São Luís é uma consagração total da pessoa inteira, como fala na própria fórmula de consagração em corpo, alma, bens exteriores, bens interiores, valor das obras, boas passadas, presentes e futuras. Aqui é importante esclarecer o que é este valor das boas obras. Segundo o próprio São Luís explica, é o valor espiritual de todas as nossas obras de virtude que se dá em 3 aspectos. Valor meritório, aumenta o nosso grau de glória no céu. Valor satisfatório, diminui a nossa eventual pena no purgatório. Que beleza, hein? Valor impetratório, é o valor que podemos aplicar, oferecendo uma obra de virtude por uma intenção em particular. Por essa consagração, nós nos entregamos inteiros, que seria um direito nosso, para que ela, Nossa Senhora, possa dispor deste valor livremente e usar da forma como lhe for melhor. Por exemplo,
Por essa consagração, a Virgem pode usar o valor de uma boa obra nossa para converter uma pessoa do outro lado do mundo, que nem conhecemos, que só conhecemos no céu. Conheceremos no céu. A explicação deste ponto encontra-se nos números 121 a 125 do tratado. Vamos lá. 121. Qual que é o nome do título, só para saber se é esse mesmo? Uma perfeita e inteira consagração de si mesmo à Santíssima Virgem. 121. 122 aqui. 122? Não, mas Artigo 1, né? Isso. Artigo 1. O que vocês acham melhor? Querem ler ou vocês tomam nota em ler depois? O que vocês preferem? É melhor ler depois, então. Vamos tomando nota aí, então. Vocês vão ler o 121 a 125, que O vai... número é 122 ao 120... 122. 25, né? não, o artigo, não tem o artigo 121. É página, né? Qual 121? É o artigo. Página. Então é a página 122. A página 122, mas o artigo é 121, não vai pela... Vai pelo número que é melhor. Vai pelo O número não muda. É que nem... O número não muda. Não vai pela página, é que nem É que Bíblia. Vai pelo artigo. eu tô perdido nesse negócio do número e página. Tá. Artigo 121. É igual o catecismo da igreja. Vai pelo número que você não erra. Então o número não é página. Número. Parágrafo 121 a 125. Também com certeza. Ele vem falar do quê? Que é igual nós comentamos no início. Aquilo que nós vamos fazer, nós vamos oferecer à Virgem Maria. Não é mais nossa escolha. Ah, Senhor, eu quero converter minha família. Filho, você é escravo, você não tem... A única coisa que você tem que fazer é obedecer. Qual que é a diferença do servo? O servo vai lá, o servo do grupo de oração. Ele vai lá, bom, eu sou servo do grupo, eu vou lá, trabalho no grupo de oração e acabou. Mas o escravo não. Ele está à inteira disposição da Senhora. Escravos de Jesus por Maria. Outros falam a escravidão de Nossa Senhora, né? Consagração de Nossa Senhora, tantos termos. Mas, a partir do momento que nós nos tornamos escravos, nós estamos abandonados nas mãos da Virgem Maria. Ela faz o que ela bem quiser de nós. Vai ser fácil? Lá na frente eu chego e falo. Isso significa que essa consagração é superior às outras formas de consagração à Virgem? Não necessariamente. Se em outra forma a consagração, a pessoa se consagra com a consciência e a intenção de entregando-se totalmente, consagrar também os seus bens espirituais, como explicamos acima, mesmo que a fórmula dessa outra forma de consagração não explicite isso. O diferencial da forma proposta por São Luís é que a fórmula expressa isso claramente. E a leitura do livro, bem como os 30 dias de preparação que ele propõe, tem como objetivo preparar a alma para este ato de consagração total. Aí vocês podem passar pela cabeça e falar assim, mas eu posso me consagrar sem ler o tratado? É aconselhável que não. Por quê? Vocês vão fazer uma coisa que vocês precisam conhecer. E tem muitas pessoas que vão se consagrar, ao pegar o tratado na mão, não conseguem terminar de ler. Não conseguem, porque é pedreira, como se diz o Anderson, né? É pedreira o negócio. Você começa a ler, você não consegue terminar, você arruma diversas desculpas para fazer a consagração, você tenta falar com o padre muitas vezes, você não consegue falar com ele para a data da consagração. Então vocês que vão fazer dia 12 de dezembro, corra atrás. Para fazer a preparação, falar com o padre, deixar tudo pronto. Para falar assim, ó, padre, tal dia nós vamos estar aqui, tal hora. É interessante que se faça a confissão no dia, comungue também no dia e façam a consagração. Dúvidas até aqui? Vocês estão muito quietinhos. Isso significa que fazendo a consagração eu poderei me prejudicar no sentido de sofrer mais no purgatório por ter renunciado aos meus bens espirituais?
São Luís responde sobre isso claramente no tratado 133 e diz que não. Vamos lá, porque é só um parágrafo. Número. 133. Artigo. Parágrafo, artigo. Achei. Artigo 1, parágrafo. Eu tô falando artigo 1 aqui. Outros dirão talvez, se eu... Obrigado. Graças a Deus me deu tosse. Por que será? Vamos lá. Outros dirão talvez, se eu der à Santíssima Virgem todo o valor de minhas ações para que ela o aplique a quem quiser, terei de sofrer talvez muito tempo no purgatório. Esta objeção, produto do amor próprio e da ignorância da liberalidade de Deus e de sua Mãe Santíssima, destrói-se por si mesmo. Uma alma cheia de fervor e generosa, que antepõe os interesses de Deus aos seus próprios, que tudo que tem dá a Deus inteiramente, sem reserva, que só aspira à glória e ao reino de Jesus Cristo por intermédio de sua Mãe Santíssima, e que se sacrifica completamente para obtê-lo. Esta alma generosa, repito, e liberal, será castigada no outro mundo por ter sido mais liberal e desinteressada que as outras? Muito ao contrário, é a esta alma, como veremos a seguir, que nosso Senhor e sua Mãe Santíssima se mostram mais generosos neste mundo e no outro, na ordem da natureza, da graça e da glória. Que nosso Senhor e sua Santíssima Mãe são mais generosos neste e no outro mundo, com aqueles que mais generosos lhe forem nessa vida? Ou não confiamos na justiça e na misericórdia de Deus? Como acontecerá isso, não sabemos, é um mistério. Pois esta é a renúncia do Evangelho. É renunciar, é ganhar 100 vezes mais. Mateus 10, 28 a 31. É perder para ganhar. Aí eu lembrei daquela musiquinha. Toca ela um pouquinho aí. Toca ela um pouquinho. Essa música, a letra dela é Essa letra é Aquela forte. musiquinha. Da hora, da hora. musiquinha, Da hora. mas a letra é forte. Eu lembrei dessa música na hora. Eu falei, vou ter que colocar esse canto. Vamos lembrar a letra inteira juntos, né? Pô. Renunciar e ter mais, perder pra ganhar, aceitar teus planos. Renunciar e ter mais, perder pra ganhar, aceitar teus planos. Recebe, Senhor, meu louvor, minha dor. Sei que não tira minha alma se não for pra dar algo melhor, o teu amor. Renunciar e ter mais. Renunciar e ter mais, perder pra ganhar, aceitar teus planos. Renunciar e ter mais, perder pra ganhar, aceitar teus planos. Acolhe, Senhor, minhas lágrimas. Deu tchutchu, galera. Deu branco. Vamos lá. No branco. Renunciar. Mas essa parte dessa música da letra, Nós eu pega vivo aí. isso dentro dessa coordenação aí do Ministério de Música e Artes, né? Às vezes a gente tem que aceitar as coisas de Deus, perder para ganhar. E esse perder para ganhar, gente, é o que a gente às vezes precisa ter, né? É onde que a gente estava falando de obediência,
né, nas coisas de Deus, de obediência, tudo aquilo que a gente for fazer. Essa consagração serve, essa música também vai ser toda essa consagração aí. Perder, renunciar e ter mais, perder para ganhar. Ou seja, eu não faço mais a minha vontade, eu só faço a vontade de Deus. Eu perco para que o outro ganhe. E no finalzinho tem uma surpresa. Mais do que uma renúncia, poderíamos dizer, a consagração é um investimento. É colocar nossos bens mais preciosos nas mãos daquela que sabe administrá-los melhor do que nós, porque é a grande tesoureira de Deus. É colocar nossos bens na arca do Imaculado Coração de Maria. Quando falar ali grande tesoureira, todas as bênçãos que saem do céu passam pelas mãos da Virgem Maria. É tudo, sem exceção. Até aquelas que Sabe o controle de qualidade? A gente chega para Jesus e fala assim: Senhor, eu quero um carro novo. Ele vai lá, prepara o carro novo e parece que ele fala assim: mãe, dá uma olhada aí para ver se é isso mesmo que ela quer. É assim que Nossa Senhora faz. Imagine nós sendo escravos, que intimidade que nós não precisamos ter com a Virgem Maria. Lembrando que precisa da renúncia e que Nossa Senhora vai fazer aquilo que é melhor para nós. Fala a verdade, se não é difícil. Você fala assim: eu quero um carro novo, mas eu tenho que pedir para a Virgem Maria primeiro para ver se é a minha necessidade. Na parte racional, na parte humana. Se eu chegar para Maitê e falar para ela: esse tablet vai comigo agora. Vai passar o que na cabeça dela? Mas não vai mesmo. Não vai porque é meu, porque eu comprei, eu economizei, porque eu preciso deles. E você vai levar assim, do nada? Nossa Senhora é desse jeito. Ela dá o melhor para nós. Nós estamos naquela euforia, naquela coisa, não, porque eu quero fazer, porque eu quero ter. Mas e aí? Nós nos prostramos diante de Deus e da Virgem Maria para perguntar: é esse o momento? Será que eu estou pronto? Eu gosto de usar um exemplo das pessoas que são deficientes físicas. Que Deus pode chegar e falar assim: eu posso te dar a cura. Mas será que se eu te der a cura, você sair andando dessa cadeira de roda, você vai voltar depois? Ah, não, eu só estou na igreja para receber a cura. Depois que eu receber a cura, ó, chega, não preciso mais disso não. Então Deus, ele faz o quê? Ele prefere deixar um filho dele em cima de uma cadeira para que ele persevere com Deus do que dar a cura para ele e o filho fugir. A mesma coisa a Nossa Senhora. Está ali do lado, né? Ah, amor, está sofrido, mãezinha do céu, está difícil e tal. Mas nós precisamos começar a ter esse costume na nossa vida espiritual. Quando falou um pouco ali de vida espiritual, não sei se vocês já chegaram a esse ponto, não sei se a palavra é essa, mas quando você vai num grupo de oração ou você vai, vamos colocar a Santa Missa. Você vai na Santa Missa, o Evangelho de hoje, né? Do templo. Jesus sentou, ele foi lá, trançou. Isso foi coisa o quê? Que nós vimos um pedacinho que o Padre Jonas estava pregando. O nosso pároco serviu para quê? O que ele falou? Ele falou de coisa completamente diferente, não tinha nada a ver com o Evangelho. Aí, do modo geral, a nossa espiritualidade que já tem direcionamento, quando nós vamos numa missa dessa, o que passa pela nossa cabeça? Fala, meu, o que o padre está falando? Será que ele preparou? Falou do governo, que o povo gosta de roubar, que o Brasil é assim, e tal, porque a mulher que está aí, a mulher é uma bicha feia, que gasta não sei o que, quanto não sei o que, e tal. O Evangelho não falou nada. Chega no final da missa, depois da comunhão, o que ele vai falar? Agora eu vou distribuir as rifas, porque eu vou fazer a venda agora dentro do templo. Meu, me ajuda. Isso aí. Me ajuda. Tá de mal a pior. Me ajuda. Que espiritualidade que nós estamos tendo? É só pelas mãos da Virgem Maria mesmo.
É só pela intimidade ali. Você fala assim, Senhor, eu estou aqui para comungar o teu filho. Porque se fosse do contrário, você levantava e ia embora. Você não sente mais aquele gosto de falar, bom, vou sentar, o padre vai pregar e vai ser aquilo. Dia dos pais, dia das mães, ele pega a Bíblia lá e começa, né? Ai, anda a Bíblia inteira ali em Provérbios, fala, mas o Evangelho não prega. Então a nossa vida vai mudando conforme a nossa espiritualidade. Cresce muito. Isso, vai crescendo. Cresce muito. Tem que crescer, porque a última missa aí que eu fui com um padre amigo nosso, ele veio almoçar aqui na casa da minha sogra, aí eu só estou escutando aquela rodinha lá, família, falando que não acredito no purgatório. O padre! Isso é um herege mesmo. Aí é heresia. Direitinho, Negar a verdade meu. da fé Heresia. revelada publicamente pela igreja. Ó, tomando Isso é uma, heresia. falando isso. Isso é Mas eu tenho heresia. minhas dúvidas com esse negócio de purgatório. Desse jeito tá. Jesus amado, dai-me força. Chegando nos tempos. Alguns sugerem que Deus e sua mãe usem os bens espirituais de um consagrado para beneficiar outros consagrados. Assim, os bens espirituais entregues nas mãos imaculadas da Virgem Maria multiplicam o seu valor, e os bens de um consagrado podem beneficiar muitos outros consagrados e todos aqueles que Deus desejar. Entendi, né? Que prazer que nós sentimos quando nós usamos a corrente. A corrente é um sinal exterior. Mas São Luís ele diz o quê? Não adianta você andar acorrentado e não ter uma vida espiritual como eu preciso, como diz o tratado. Não adianta. Então quando você anda, você fala assim, você vai na missa, assim, nós fomos no Abraço São Paulo, aí conseguimos um lugar, porque Deus preparou. Deus preparou aquele lugar para nós. Eu vi nas fotos, vocês estavam lá em cima. Eu vi A gente ficou no camarote Deus preparou para nós. Por quê? da minha muleta. Tava com a muletinha, aí eu cheguei pro cara da colina e falei, e aí, qual que é o melhor lugar para ela subir? Como que é mais fácil? Uma escada menor, ou não sei. Eu só preciso de uma forma fácil para ela chegar. O que ele falou? Ah, vamos por aqui, vamos subir pelo elevador. Quando ele falou elevador, eu falei, bom, vai parar nas arquibancadas ali para sair e tal. Você foi para arquibancada. Olha o que Deus fez. Levou a gente pro elevador, quando subiu, colocamos lá no primeiro. Ainda eu falei para ela, tinha uma colega nossa junto, tá demorando demais para chegar nesse primeiro andar. Sobe. Tipo assim, ali, acho que dá tipo uns 3, 4 andares na altura. E não chegava. Aonde que a gente vai parar? A hora que abre a porta... A hora que abre a porta do elevador, que eu começo a olhar, A gente procurando pra onde descer, pra ir aí eu desci um pouco de escada pra ver, pra sair na arquibancada, porque a gente queria ficar lá pelo menos no meio do povo. Que não era, não. Voltei e falei, pode ficar aí, vamos ficar por aqui. Comecei a procurar a sala pra sentar legal e tal. Sentamos na tribuna do ginásio no estádio da Portuguesa. Não é pra qualquer um. Ali você tem pulseirinha diferente. O normal era pulseira branca. Lá acho que era pulseira azul ou verde. Azul. É. Tem isso aí mesmo. E pra mim, Aí- e mesmo que, por exemplo, se eu fosse sentar na arquibancada, ia ser muito ruim pra mim, porque como eu tô muito gordinha, Por enquanto. aquele banquinho, putz, aquilo pra mim, ele pega assim, aí dói, aquela que força, né? Aí a gente ficou num lugar totalmente privilegiado mesmo e falei, nossa, meu Deus, o que é isso? O que Deus fez, gente? E ali A nós gente levamos só coisa- lanche, são os levamos mistérios tudo, já de foram Deus que a gente com malinha e tudo, para não ter problema de A subir, gente não descer entende. e tal. Já levamos o nosso esquema. Vamos fazer o piquenique lá em cima, levamos tudo. Nós descemos só na hora de ir embora. Teve missa, foi Vinícius lá para entregar a comunhão, tudo lá em cima e tal. E o povo já tudo preocupado. E aí, como vai fazer? Eu falei, bom, tem pessoas aqui em cima, eles não vão deixar de servir a Eucaristia aqui em cima. Foi o presente de Deus.
Sem contar com tudo que aconteceu no dia. Para nós, o povo, você vai trabalhar, vem. Hoje eu vou sentar e vou beber. Vou beber. Porque nós precisamos disso também. É muito forte a igreja. Isso significa que, tendo feito a consagração, eu não poderei mais fazer pedidos a Deus e à Virgem? Poderei sim. É o que diz São Luís, responde no tratado. Artigo 132. 132 não é página, é 132 é o artigo, o parágrafo, né? Artigo, não sei. parágrafo. Você fala assim. Gente, tem algumas coisas que são bem compridinhas aqui. Então nós vamos dar uma pincelada para vocês lerem em casa. Que já lembra, né? Ler o tratado até quarta-feira. Tem que fazer uma correria aí. Já leu bastante? Alguns podem alegar que esta devoção, levando-nos a dar a Nosso Senhor, pelas mãos de Maria Santíssima, o valor de todas as nossas boas obras, orações, mortificações e esmolas, nos torna impotentes para socorrer as almas de nossos parentes, amigos e benfeitores. A esses respondo primeiro que não é crível que nossos amigos, parentes ou benfeitores sofram prejuízo por nos termos devotado e consagrado sem reserva ao serviço de Nosso Senhor e de Sua Mãe Santíssima. Seria fazer uma injúria ao poder e bondade de Jesus e Maria, que saberão muito bem valer os nossos parentes, amigos e benfeitores, aproveitando o nosso crédito espiritual ou por outro meio qualquer. Aí a sequência aí vocês vão ler em casa, para nós ganharmos tempo. É o 32 todo, né? 32 todo, isso. Ou seja, o tratado todo aquele inteiro. oferecimento do terço longo que a gente faz, Divino Jesus, nós oferecemos esse texto. Tarará, Não pode mais. aqui no tratado, lá no... vai fazer o terço do tratado. Agora, se tiver com outras pessoas, aí publicamente, né, a gente faz porque, né, tá junto. Página Mas agora, 85, ao valor das 285, jejuns, você falou? todos esses tipos de coisa, esmolas, você jogar uma esmola. 285 eu vou no oferecer novo- pelas no mãos novo do programa. 285, pega lá, por favor. Das mãos de Nossa Senhora e ela que vai Aí distribuir. tem complementos, Todas as né? nossas intenções, ela Tem os tudo nas complementos? mãos. Acho que não tem não, ali não tem. Lá no final? Sim. É. 285, Qualquer pega aí pra coisa, ver. aqui, ó. O Vê você terço se não tiver. do tratado agora. Eu vejo aqui pelo... Missas, É. oferecimento, tudo para Nossa Senhora. 285. Se quiser, por exemplo, fazer uma entrega de um familiar Que para Nossa alguns Senhora, pediatras conversar colocam com no ela e entregar, Alguns pediatras você pode colocam na fazer internet, na não sua colocam. oração pessoal. Inclusive, não tem. Ah, Nossa Senhora, eu tô com esse problema com o familiar, conversar com ela, né? Tô com esse problema com a minha família, ou no meu trabalho, isso aqui. Eu vou rezar um terço, que é para poder... Show? Eu vou fazer um jejum para 285, essas... página 285. Essa é a obra, Agora é página. essa Você obra... falou antes, cara. Você não tem mais direito de A oração, escolher. as Você orações, faz o não jejum, tem... E ela que vai distribuir para o que ela bem quiser entender. Ela sabe Aí, ó. exatamente para quem Une a todos Gente, os a nossa santos família que estão mesmo. no céu, a todos os justos que estão Ela sobre a sabe. terra, e aí vai. Aí você vai fazer essa aqui. Entendi. Esse é o Ela é a nossa administradora total dos Isso. nossos bens espirituais. Ela é a total administradora. Continuando. O que eu não poderei mais é oferecer o valor das minhas obras por uma intenção particular. Exemplo, fazer um jejum por uma determinada intenção. Pois o valor das minhas obras, no ato de consagração, já foi oferecido à Virgem, para que ela, que sabe administrar melhor do que, disponha livremente deste valor, para usá-lo segundo o seu coração. Bom, esse negócio de falar, quero pra mim, quero pra mim, quero pra mim, acabou. Virgem, está nas tuas mãos, faz o que bem entender. É difícil no início, mas a gente tem que estar ali. Ó. Tem que estar se despojando, renunciando, renunciar e querer mais, e vai que É vai. porque as pessoas muito têm assim, assim principalmente na renovação, tudo bem, a gente tem a devoção à Nossa Senhora, mas se pede mais para o Espírito Santo e para Jesus do que para Nossa Senhora, assim, se a gente for ver, né? A gente está com mais esse costume, pelo menos eu digo da minha parte, né? Mais esse costume de pedir para Jesus, para o Espírito Santo. Nós vamos continuar pedindo para as pessoas, mas essa parte de
pedidos, tudo agora a gente tem que ter a coisa a mais com Nossa Senhora, aquela intimidade a mais com ela, aproximar mais dela, né? Ela tem que estar na frente de tudo. Na frente de tudo. Isso mesmo. Na frente de tudo. Agora é com ela. Já fazer pedidos eu posso, e com mais confiança ainda, pois serão os pedidos de um súdito que por amor entregou todos os seus bens à sua amada rainha, e pede com a confiança de quem sabe que conta com toda a benevolência dela. É meio contraditório, né? Ou não? Porque lá em cima nós falamos que nós temos que entregar tudo para a Virgem. Mas aqui está falando que eu posso fazer pedido. Mas a forma que está falando para fazer o pedido aqui é saber pedir e entregar para ela. Deu para entender? Eu peço e... Entenderam? Vem, explica, vamos ver se a gente... Não, foi o que eu falei. Você Então. pode fazer pedidos para Nossa Senhora entregando, por exemplo, seus problemas, né? Essas coisas todas. Agora, se você vai fazer um jejum, é outra coisa. Essa obra já é outra coisa. Você pode ter aquela intimidade com Nossa Senhora e conversar com ela, de entregar os seus problemas. Mãezinha, eu estou com esse problema aqui assim, preciso que a senhora ajude a resolver, sabe? Conversar com ela. E outra Entregar. coisa, os pedidos para serem feitos não é somente necessário no rosário, nem no terço, na tua oração pessoal. Nós fazemos a oração da Lexio Divina, da oração da liturgia das horas. Ali você pode fazer seu pedido. Na sua oração da manhã, a hora que você levanta, né? Tem hora que não dá nem tempo de fazer o nome do Pai, já sai assim no gás e vai correndo e faz as orações no meio do caminho. Muitas vezes corrido ali porque não dá, não consegue. Então, não necessariamente, vou rezar o terço, agora eu não posso fazer pedido nenhum. Obedecer o que está no tratado, aquela sequência. Quando eu preparei essa formação, eu não tive essa formação aqui para fazer a consagração. Eu estava me deliciando na hora que eu estava preparando assim, eu estava ficando bobo. Quando eu comecei a rezar pelo tratado, do jeito que tem que rezar, eu falei, meu Deus, o que é isso? Foi surpreendente para mim, porque nunca passou pela minha cabeça. Era só a oração da pequena coroinha, que nós já colocamos até em áudio no celular para ficar mais fácil. Porque se você falar assim, vou pegar o tratado todo dia para me rezar, tem hora que o tratado some, tem hora que você esquece, tem hora que não tem como você estar lá dentro do metrô assim, você não consegue. Olha o Espírito Santo Né? inteiro que... Some mesmo. Some. Então, Traste, bicho. tem pessoas que você pergunta que você fala assim, aí, você conseguiu ler o tratado? Não, porque é muito difícil, eu não consigo ler. Mas por quê? Porque Satanás, o demônio, ele não quer que você se consagre à Virgem Maria. Observação. São Luís ainda garante que essa consagração é compatível com o estado de vida de cada um, e por isso não prejudica os deveres de estado de cada vocação. Por exemplo, de um sacerdote que, por dever ou outro motivo, deve oferecer a Santa Missa por alguma intenção particular, pois a consagração deve ser feita segundo a ordem de Deus e os deveres de Estado de cada vocação. Vamos lá no tratado, artigo 124. Entendi, tá vendo? Artigo. Acho que é o parágrafo, né? Quando é pequeno. 124. O artigo é o maior, né? O parágrafo. Não é? Tá o número lá? Vai no número, meu filho. É parágrafo. Vamos que é- colocar parágrafo, que é melhor. Parágrafo A é parte. nomenclatura. Cadê a nomenclatura? 1, 2, 4. Fico fresco, né? A frescura. Uma pessoa que assim voluntariamente se consagrou e sacrificou a Jesus Cristo por Maria, já não pode dispor do valor de nenhuma de suas boas ações. Tudo que sofre, tudo que pensa, diz e faz de bem pertence a Maria, para que ela de tudo disponha conforme a vontade e para a maior glória de seu Filho, sem que, entretanto, essa dependência prejudique de modo algum as obrigações de Estado no qual esteja presentemente ou venha a estar no futuro. Por exemplo, as obrigações de um sacerdote, como foi comentado ali. Certo? Dúvidas, mágoas, ressentimentos, alguma colocação? Tem uma dúvida. Por exemplo, quando o jejum é feito de forma combinada entre, por exemplo, servos do grupo de oração, Certo.
coisa específica, como que tem a diferença, a gente tem que fazer de forma diferente? Você, sendo escrava, você vai colocar a intenção e vai entregar nas mãos da Virgem Maria, para que ela haja da melhor forma possível. Você vai ser coordenadora de migração, né? No caso dela, que é coordenadora, que tem que preparar, Pode direcionar os processos. Mas os servos não são escravos, então tudo Não. bem. Não tem Não. problema. Você, Aí é uma particularidade dela. a sua particularidade. A sua parte, o jejum, vai para as mãos de Nossa Senhora. O seu. Ah, nós vamos fazer um jejum, vamos fazer uma campanha de jejum aí, jejum de Daniel. Igual eu, né, cara? Jejum de Daniel! Ah, Jejum de Daniel! Vamos fazer o jejum, né? Isso é coisa de comunidade, antigamente. Claro, foi expulso. Até Levou advertência. Quando as histórias do Trilha da Luz. Foi divertido. Não sei se vocês sabem, mas nós já fomos do Trilha da Luz também. É. E nessa época aí, de, Sagrado. né, de... Eu era a ovelha negra da. Até o jejum do Daniel! Tava virando protestante, né? Mandei um torpedo pra todo mundo. Todo mundo recebeu a mensagem. Cara, mas eu arregacei com a comunidade. Arregacei no bom sentido, assim, mexi com todos os Paradigmas da tinha que comunidade. devolver o símbolo e tal. Que afastar. A gente, no meu caso, que faz o dia 22 todos os dias as orações lá no Sim. Ministério de Mosquiarte, continua normal, né? Continua normal, mas você interiormente, por ser escravo da Virgem, você vai entregar tudo pra ela. O Juninho não é escravo, Nossa Senhora? É, Né? É. E vocês conseguiram achar aquela carta? Ele tá- Que eu procurei e não achei. não tive Também não. tempo, na verdade, mas eu tenho aí. Acho que todas é as de cartas janeiro ou do- fevereiro. Você tem todas as cartas Aí eu preciso impressas? saber qual que é. Porque eu procurei, não tem propriamente dito. Lá no ele falou- site deles, ele, né? falou, ele colocou lá numa intenção, acho que de janeiro, falando que sejamos escravos do Senhor. Foi isso que ele colocou. Nada assim, tipo, propriamente dito. Ele não especificou. o que é. Isso. Propriamente dito, não. Mas ele colocou sermos escravos do Senhor. Mas você entendeu? No caso, você vai direcionar um jejum para eles na intenção, Na sua mas particularidade. mas você como escravo vai falar, Nossa Senhora, coloca nas suas mãos, a pessoa dispõe da melhor maneira possível. Se ela quiser utilizar com esse fim, ela utiliza É assim. muito bonito isso aí. É maravilhoso. Gostando demais. E outra, isso é bom porque mexe com a humildade da gente É também. óbvio. É, mexe, né? Mexe Com... muito com a humildade da gente, de você, né, se colocar mesmo numa condição de escravo, de servo independente. É tudo bem. Maravilhoso isso. Totalmente certo. Em que sentido se dá a escravidão à Virgem Maria? Parece algo tão estranho este termo. É estranho porque precisa ser compreendido em seu significado espiritual. Se dá no mesmo sentido que a Virgem disse ao arcanjo São Gabriel na Anunciação: Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. Lucas 1,38. Se dá também no sentido do que Jesus viveu, como diz São Paulo aos Filipenses. Filipenses 2,7. Aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo. Ô, Kátia, pega um pouquinho de sal para mim, por favor. De uma certa forma tem assim um embasamento bíblico, né, de mesmo sendo indireto, né, a escravidão de Jesus por meio de Maria Santíssima. Nossa Senhora, eis aqui a serva do Senhor. Ela se despojou-se de tudo, ela não entendia nada, ela falou assim: com quem? Vamos colocar na palavra de hoje, tá? Que ninguém nos ouça. Com quem que eu vou deitar? Como que vai ser? Eu não conheço ninguém. Ela apenas... Tá, obrigado. Ela apenas abandonou-se. Ela falou: bom, estava lá no quarto dela rezando, quando veio um clarão que apareceu o anjo. Chegou para ela: ó, você vai ser a mãe do Salvador e tal. Mas como assim? O anjo falou para ela: ó, não se preocupa. Ela foi. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Também quando formos fazer a nossa consagração, vocês, é um abandono total nas mãos da Virgem Maria.
São Luís mostra que naquela época não existia servos e empregados, como existe hoje, e existia apenas escravo. A diferença é que o servo não depende totalmente do seu senhor. O escravo depende. A virgem, em sua liberdade, é escrava por amor, porque quis se entregar inteiramente ao serviço do seu amado, do Deus que ela ama. Por essa consagração total, seguimos o exemplo da Virgem, nos entregando por amor para sermos escravos de Jesus, ou escravos de Jesus por Maria, ou ainda escravos de Maria. Todos esses termos estão corretos, diz São Luís, entendendo bem o seu significado. E por essa consagração seguimos também o exemplo de Jesus, que se submeteu totalmente à sua Santíssima Mãe, quando ela se encarnou e foi gerado por ela. Meu Deus, que tamanho de humildade que é essa, que um Deus está dentro do ventre de uma mulher, que ele é mais do que ela, mas ao mesmo tempo ela é mais do que ele, porque ele tinha que passar pelo ventre. Ele tinha que sair ali do ventre da Virgem Maria. Uma música da Toca, a primeira que comungou foi a Virgem Maria. Que prazer que Nossa Senhora não teve. E também na Bíblia, quando fala que Jesus era obediente, né? E a gente também, porque não vamos ser obedientes também, né? E aqui, Deus Jesus foi obediente. obediente. E aqui, como diz aqui, ó, essa parte, Pensar nessas coisas assim. essa parte de baixo. Por essa consagração seguimos também o exemplo de Jesus, que se submeteu totalmente à sua Santíssima Mãe, quando se encarnou e foi gerado por ela. No nosso humano, quando o patrão chegou falando, ô fulano, faz aquilo ali. Aí, lá vem esse patrão chato me encher as paciências. O humano é assim. Aí ele fica imaginando, né? A partir do momento que o anjo falou com Nossa Senhora e ela disse sim, então Jesus começou a ser gerado. Coloca na sua cabeça isso, gente. Né? Deus, bem daquele pequenininho, começando a crescer. Não pode um negócio desse. Só coisa de Deus. Sabe, é uma coisa que não cabe na cabeça da gente. É demais, é uma loucura total de Deus, eu acho. Maravilhoso. Vocês podem tomar nota aí, por favor? Maravilhoso. As referências desse assunto estão no artigo 68 a 77 e do número 139 a 143. 139 ao 143. Se estiver falando muito rápido, pode falar, tá? Fala, ó, segura um pouco aí, menino. Que é onde fala dessa obediência. Isso mesmo. Há alguma prática exterior obrigatória para que a consagração se efetive? Não há no tratado nenhuma evidência que ateste isso. Pelo contrário, São Luís fala no tratado número 226 que a consagração é essencialmente interior. Vamos pegar lá, 226, artigo. Artigo? Isso. 226. Esse meu padrinho é uma benção aqui. Achei. Práticas particulares dessa devoção. Artigos das práticas exteriores. Parágrafo 200. Alguém quer ler para mim, por favor? Continua, né? Minha goela. Ele inteiro? O meu tá um pouco diferente do de vocês. Tá diferente? É igual ao seu. Embora o essencial desta devoção consista no interior, não deixa de compreender várias práticas exteriores, que não se devem negligenciar. É preciso fazer estas coisas, mas sem omitir aquelas. Mateus 23, 23. A razão disso... Aqui tá em latim. Você traduziu aí, obrigado. Tem que passar. Em cima. Também é conselheiro. Não, Verdade. a razão disto esclarece-se que porque as práticas exteriores bem feitas ajudam as interiores.
quer porque lembram ao homem que sempre se guia pelos sentidos, o que está fazendo ou o que deve fazer. Também pode edificar os que as veem, o que não sucede com as puramente interiores. Portanto, que nenhum mundano critique, nem aqui meta o nariz, para dizer que a verdadeira devoção reside no coração, que é preciso evitar as exterioridades, que pode haver nisto vaidade, que é preciso ocultar a devoção e etc. Respondo-lhes com o meu mestre, que os homens vejam as vossas obras boas e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Não se devem fazer as ações e devoções exteriores, como diz São Gregório, para agradar aos homens e tirar daí algum motivo de louvor, pois isso seria vaidade. Mas, por vezes, fazem-se diante dos homens com o fim de agradar a Deus e de, por este meio, o fazer glorificar, sem preocupação do desprezo ou louvor dos homens. Mencionarei apenas, em resumo, algumas práticas exteriores, a que chamam exteriores não porque sejam feitas sem o interior, mas porque têm qualquer coisa de exterior, que as distingue das que são puramente interiores. Valeu, Tati. É Tati, né? Tem que memorizar aos poucos, eu chego lá. Um tempo atrás eu participei do movimento da Legião de Maria, e a família que me convidou era uma família assim... Vamos usar uma linguagem médica. 13. De quê? Mais ou menos assim. Por quê? Eles se diziam que eram da Legião de Maria, que Nossa Senhora escolhia as pessoas que iam estar no presídio, como eles chamam. Em outras palavras, eles queriam escolher as pessoas. É a mesma coisa chegar para vocês aqui e falar assim: vocês não servem para fazer a escravidão de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora não escolheu vocês. E isso está sendo meu humano, não vem de Deus. E além disso, eles chegavam tipo assim: ei, Eder, você já rezou o rosário, você já foi na missa, você já se confessou, e assim todos os dias era isso. Sabe? Então era aquele, como fala, se tornou uma pessoa bitolada, sempre aquele jeito. Resumindo, essa família, a mãe vive em casa como uma mulher consagrada, não se relaciona com o esposo, aquela mulher que eu te falei lá. E ela fala que só tem que rezar, tem que interceder, vai para algum retiro, alguma coisa, fica 24 horas dentro da capela porque ela tem que rezar. Aí eu digo, precisa arrumar dentro da tua casa, aquilo que está bem. E é rosário na mão, é terço na mão, é cruz no peito, e camiseta de Nossa Senhora. Não, porque eu sou da Legião de Maria. Não, mas e agora, você não está na Legião de Maria? Ah, não. Aí encontrei o marido dela esses dias, estava meio desanimadão, assim, meio, né? Também, né? Parece um zumbi. Deus me perdoe, mas parece um zumbi. Também. Aí eu vou dar nome aos bois, porque as meninas não conhecem. É a família do Wesley. Por favor, que isso morra aqui. Conhecem o Wesley? Wesley. Isso que eu ia falar, ele é Desculpa. jornal. Não, tudo bem. Mas eu peço. E pra quem tá ouvindo depois aqui, ó. Eu peço que isso, ou eu faço uma edição depois, não sei. Mas são coisas que precisam ser trabalhadas. Ah, você é escravo de Nossa Senhora? Não, porque eu sou escravo de Nossa Senhora, porque eu faço. Faz assim que eu preciso. Entendeu? Não é senhozinho mal. Senhorzinho mato. Até pendura umas coisinhas. Tô certo ou tô errado, né? Entendeu? São coisas que precisam ser trabalhadas. Tem pessoas que você vai... Ela tem a pulseira dela, queria arrumar uma igual a minha para ficarmos igual. Não consegui. Aí ela comentou, não, quero achar uma outra pulseira, né, mais bonita. Eu falei, olha, o tratado não pede isso. A única coisa que o tratado pede é que a tua devoção, a tua espiritualidade seja interior. Aí ele até falou assim, quanto mais simples, Nossa Senhora que mais gosta. Ah, então não quero chamar essa aqui não. Mais Eu não quero outra simples. não.
Até eu tenho essa aqui, faz o quê? Nós estamos em 2014. Vamos fazer quase 10 anos que tem essa pulseira. Aí na época daquele fervo, né? Não, porque vamos fazer e tal, vamos comprar. Nem acho mais essa pulseira. Eu tentei achar pra ver se conseguia pra ela. É. A época da Mari, todos. Andréia, Aquela época. Andréia, Bruno, Roberta. Então foi toda, né? Tava naquela época tudo. Foi aquele fogo. Se pegar ali de quantos que estão em pé, não sabe. Deixa pro final isso. Então, ela já teve a oportunidade de pessoas, ela trabalha no posto de saúde, de outros escravos chegar lá, bater o olho, pum, Salve você Maria. é escravo? Escravo, Aí salve ele Maria. tem aquela troca assim, Né? são assim, Um rapaz e lembrando. uma senhora. Ela olhou assim, você é escravo? Eu olhei, você também! Ó, Os escravos se encontram. eu não faço isso, mas olha pra Dá pessoa vontade, até né? arrepia, porque você vê a pessoa com a Dá correntinha. vontade não? Hã? Dá vontade não? Agora Aí vai lembrando dar. lá que eu tava falando do Abraço a São As Paulo, medalhinhas fazem barulho. nós estávamos lá em cima. E na arquibancada tinham 3 pessoas com as pulseiras. É prazeroso quando você vê aquilo. É muito bom. É prazeroso quando você vê aquilo. Não fala assim, ah não, é porque a pessoa quer se aparecer. Me perdoem, tem pessoas que querem se aparecer sim. Que querem colocar corrente, né, no corpo inteiro. Ou pega uma corrente desse tamanho. Eu fui Corrente. na casa de pet shop, pega corrente de cachorro Que e coloca isso? aqui, meu. Sim, Não precisa, né? sim. Pra cima aí. Aquelas Não correntes. precisa. Aquela- E um cadeado ainda. Tem pessoas que colocam cadeado. Nossa. Nós vamos fazer um Mas tem curso lugar lá. certo pra arrumar essas correntes? Hã? Ou você que se vira pra arrumar? Não, você pode arrumar. Essa, por exemplo, a minha é aço inoxidável. Ou você mandou fazer? Ou tem... Eu comprei na época. Na época eu paguei acho que R$70. Mas você pode comprar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Essa aqui eu peguei de um colar que eu tinha lá em Um colar que casa. ela tinha, nós Quebrou, montamos eu peguei, ó. e colocou. Tem pessoas que usam no pé, tem pessoas que usam na Não, mão. desconsagrado tem que ter uma corrente dessa? Não é Não necessário. necessariamente, se você quiser. Ele É isso que nós recomenda, estamos- né? Ele recomenda, mas não é necessário. No tratado fala o quê? Se você usar a corrente, que você use pelo resto da tua vida. Até a morte. Elas É, abre. Abre. Deixa eu passar pra vocês. Essa aqui não, eu tenho que dar um jeito de abrir, mas essa aqui não. É raro fazer isso, tá, gente? Pelo resto da sua. É raro. Eu tiro às vezes quando vou fazer algum pão, alguma coisa que vai pegar farinha, essas coisas. A gente Tirei tira quando eu pra fui nada. viajar. Quando nós fomos viajar na lua de mel, eu tive que tirar para passar lá no aeroporto, essas coisas e tal. O sapato, nem sabia que tinha metal nesse sapato, eu tive que tirar o sapato. Tava passando e tava pitando, ele era bem esse sapato. Sapato é bom, ó, quase 2 anos, hein? É um raio aí. É um raio. Mas pede-se para não ter devoções escrupulosas. Este é o termo que São Luís usa no livro. É escrúpulo. Querer aparecer. Lembra lá no Alegrai-nos que nós trabalhamos lá no São Genaro? Lembra lá? Cachorro quente? É. Aquele homem lá, aquele doidão. Ó, André. Pulseira. Nós estamos falando da pulseira. Aquele homem lá, ele tava com uns quase 50 terços na mão. Eu tirei foto daquilo. Pra quê? Pra quê? Será que ele usa quantos? Eu sei quantas vezes que ele usa. Não precisa de tudo isso, mostrar que você fala, que você reza, que você aparece. Não precisa. É intimidade, é o escondimento. É igual o ministério de intercessão. É um ministério escondido. Você não precisa ficar, sou intercessor. Vou rezar por irmãos. Não precisa. É um ministério que você não aparece. Também a consagração é uma coisa que você precisa ter a humildade à risca. O que mais? E que as práticas exteriores, oração no rosário do Magnífico, a prática de penitência,
trazer junto de si um sinal externo da consagração, ingresso em movimentos marianos, conseguiu? Preparação de 30 dias de oração antes da consagração. São recomendáveis, mas não são moralmente obrigatórias para um consagrado. Pois não se faz nenhum voto nesse sentido. Ao se fazer a consagração, nem são necessários para que a consagração seja válida. Até porque São Luís, que propõe todo este método de consagração, não criou a consagração, nem é um rito que ele instituiu. Inclusive ele fala de muitos santos que viveram essa consagração antes dele. O que São Luís nos dá é um método para nos ensinar e ajudar a se preparar e a viver essa consagração. Como nós comentamos, eu fiz a minha consagração em 2005. Nessa época, deixa eu ver, Bruno Roberto, Você se juntou com eles, né? 2005, 2006. Bruno, Roberta, Sueli, João Felipe? eu, Felipe não fez. Andréia fez. A Sueli fez, lembra da Sueli? Também. Sueli é uma loira? Não, aquela uma gordinha morena, Não sei. que acho que era enfermeira. É. A Érica também não fez? A Érica fez. A Érica fez. Dos 5, eu, que estamos aí na caminhada. A Andréa teve uns altos e baixos. A Roberta acho que está participando muito pouco, acho que só missa. O Bruno tá assim, vai na missa quando quer, de vez em quando. O Bruno, aquele lá, o Bruno, que eu já desliguei o quadro dele também. E a Sueli, que se tornou evangélica. Você consagrou, né? Ele como é que pode? Fez a consagração. Não, E ela nesse Eu estudou quero- o tratado? eu Aí quero é. que vocês Sim. me ajudem a entender uma coisa. Ela fez a consagração, ela tem Eu o lembro. Imaculado Coração de Maria em casa, se tornou evangélica. Que valia que teve essa consagração? Isso. Estava na moda, No fogo, naquela coisa. Mas e aí? Estamos escriturados mesmo? Será que ao pegar o tratado, ler o tratado, falar, bom, eu vou me preparar ali para ler quase 300 páginas, eu vou me preparar durante um mês para fazer essa consagração, para depois chegar lá na frente e falar que eu não vou viver mais a consagração? Isso aqui não é oba-oba, não, né? Mas É aí uma que é, coisa sem séria, como é uma ler o obra. tratado e meditado Muitos mesmo fazem. e desistir e não entender e depois, sabe, deixar, largar, se realmente tivesse lido, estudado, contemplado o tratado, ou isso não aconteceria. Tem pessoas que acontecem. Há É o 20 Oi? anos atrás, e também já ouvia falar disso do tratado, muita gente não conseguia ler ou lia. Não Mas aquela entendia. coisa que não tá falando, né, Tati, no carro lá, a menina que fez a consagração, aí perguntou pra ela, fez a consagração esses dias, perguntou pra ela, leu o tratado, você leu o tratado? É, fez a consagração e não leu o tratado direito. E aí? Tem aqui no início do livro, deixa eu ver se eu O acho. Papa João Paulo II. João Paulo II carregava tudo pelo lado. Lá no finalzinho, eu vou dar o testemunho de uma pessoa que vocês vão ficar bobos. Vamos lá. Cadê? Ele tá vários. deixando tudo no É, Sei lá. Não abra a boquinha, meu Só amor. que na vigília Te não. amo. Na vigília não. Vocês vão ficar bobos. Vocês vão falar assim, eu não acredito. A consagração implica em voto de celibato? Não. São Luís deixa claro que a consagração é um ato interior e não menciona o celibato quando fala das práticas exteriores recomendáveis. A consagração do corpo, que a consagração implica, enquanto entrega total da pessoa, pode ser vivida pela virtude da castidade no estado de vida de cada um. Os casados vivendo a sexualidade de acordo com o projeto de Deus, os não casados vivendo na continência,
Os celibatários entregando-se inteiramente ao nosso Senhor e à sua Mãe Santíssima no seu celibato. Anotem aí, bastante coisa. Catecismo da Igreja. Nós nem vamos pegar para ler, porque senão nós estamos na roça. 2348 a 2356. 23, Fala. 56. 23, 48, 23, 56. 56. Certo? Catecismo da Igreja. Vida consagrada, falando aqui um pouco dos casais. Sou casado com a minha esposa. Se eu quero ter um período aí de castidade no meu casamento, claro que o casamento já é casto. Desde que eu deixe com a minha mulher e a minha mulher deixe comigo, é isso e acabou. Agora, se eu quero viver a castidade com a minha esposa, mas eu vou lá e pulo cerca e eu não estou vivendo a castidade. Mas se eu chegar para ela e conversar, olha, no período de tanto tempo, nós não vamos nos relacionarmos. Isso também é viver a castidade. Não, vocês casaram, vocês têm que fazer toda semana, todo dia, quando quiser. Não é por aí. É um acordo que eu vou fazer com a minha esposa. E eu não posso também deixar ninguém chegar e falar assim, o Ederson vai chegar para mim e falar assim, meu filho, esquece sua mulher por um tempo aí. O Ederson não tem nada a ver com isso. Não, mas não o que ele fala. Quem tem que resolver isso é entre eu e minha esposa e vice-versa. Nem parente, nem amigo, nem ninguém. É eu e minha esposa. É o que diz aqui. A consagração não vai interferir em nada nessa parte. Se quiser ficar em continência, né? E oferecer para Nossa Senhora também, né? É uma escolha. Senhora, nós queremos entregar... Os dois estejam de acordo. Pode acontecer também. E ela vai usar do jeito que ela quiser. Vou colocar um exemplo. Ela estava querendo fazer alguns jejuns alguns tempos atrás aí. Jejum de carne e tal. A primeira pergunta que eu fiz para ela foi no médico, o médico falou que ela estava com anemia. E queria fazer jejum de carne. O que eu perguntei? A sua anemia está boa? Eu falei, não. Então, quando você não arrumar a sua anemia, você não vai fazer. Eu tenho autoridade sobre ela e ela tem autoridade sobre mim. Não, mas não é só o homem. Não. Eu tenho sobre ela e ela tem sobre mim, porque nós temos um matrimônio. Porque senão, do que adianta o matrimônio? Não adianta de nada. Então vamos viver de qualquer jeito aí. Vai pulando daqui, pulando ali, faz aqui, faz ali e tá tudo certo. Se eu falar não adianta. Não pode fazer. Não tem condições. Fazer o quê, né? Se ela fala que é não, eu tenho que respeitar o não dela. E se eu falo também que não, ela tem que respeitar o meu não. Assim, no caso dela, por exemplo, tá aí para fazer cirurgia. Lá para fazer cirurgia, a cirurgia dela, ela está passando um período de estresse, de ansiedade, de qualquer coisa do tipo. Tem dia que nós temos que chegar um pouco mais embaixo. Hoje, olha o exemplo de hoje, eu estava fazendo comida. Tá lá. Tava fazendo comida, fez macarronada, que é o básico de domingo. Fez a macarronada, foi tirar a tampa do molho e ela colocou sobre uma boca que estava acesa. E nem tchum. Quando foi ver, eu tava lá cochilando, tava rezando o rosário e tal. Aí cochilo, rezando o rosário e tal. Aí Você quando reza veio... o rosário descontinuo? Não, mas ele deu tanto sono que você não imagina, filho. Aí tava lá deitada, ela fazendo um almoço. Quando viu, eu vi ela gritar lá. Ah! Aí a mãe veio, ela explicou pra mãe dela que queimou a panela e tal, que não sei o quê. Aí eu quietinho lá no quarto. Aí acordei, tava assistindo intervenção na Canção Nova. Aí quando veio ela, eu falei, e aí, tudo bem aí? Aí já ei, vem cá. Eu voltei com toda a paciência. O que tá acontecendo? Ei, eu descuidei que minha tampa da panela. Eu falei, qual que é o problema? Queimaram uma panela.
Se fosse outros casos, ele ia ferver. Não, que você não presta atenção e que não sei o quê. É motivo de briga. Briga pra quê, gente? Tem coisas que nós arrumamos muita historinha, muita coisinha ali pra, sabe, pra desvencilhar, pra arrumar confusão. É um período que eu tenho que entender, mas ela também tem que entender que ela tem que se esforçar. Ah, só porque eu estou em um período para fazer cirurgia, eu vou deixar o estresse subir, a minha ansiedade subir. Ontem estava com a pressão alta. Estava quanto a sua pressão ontem? 15 por 10. Ela falou que isso estava desde de manhã e foi só me avisar à tarde. Eu já cheguei junto. Por que não me avisou? Ah, que eu não queria me preocupar e não queria te preocupar e não quero deixar que a doença aconteça isso e tal. Mas tem que me avisar. É o mínimo falar, ó, não estou bem. Preciso descansar, preciso deitar, preciso fazer alguma coisa. É conversando. Sou muito pecador. Isso é motivo para não fazer a consagração? Olha o que diz aqui. Mano, isso é muito bom. Não, senão ninguém se consagraria. Ninguém. Né? Será que Nossa Senhora ia querer ser escrava dela? É exatamente o contrário. A consagração total nos ajuda a sermos santos. O que São Luís fala que é necessário? Artigo 99. Número do artigo. Ô, Kátia, Oi. pode me dar um copinho d'água? Um copão, na verdade. Hã? Gelado. Copão, 99. por favor. Pega esses copos de ervilha bem pequenininho pra ela. Um copinho. Copinho de extrato de tomate. Traz sim. Que todo mundo tem em casa. Digo Traz sim. que abusar assim da devoção à Santíssima Virgem, a mais santa e mais sólida depois da devoção a Nosso Senhor e ao Santíssimo Sacramento, é cometer um horrível sacrilégio, o maior e o menos perdoável, depois do sacrilégio de uma comunhão indigna. Confesso que, para ser alguém verdadeiramente devoto à Santíssima Virgem, não é absolutamente necessário ser santo, ao ponto de evitar todo pecado, conquanto seja este o ideal. Mas é preciso ao menos, note-se bem o que vou dizer, olha o que ele fala ainda. Em primeiro lugar, estar com a resolução sincera de evitar ao menos todo pecado mortal, que ofende tanto a mãe como o filho. Segundo, fazer violência a si mesmo para evitar o pecado. Terceiro, filiar-se a confrarias, rezar o terço, o Santo Rosário ou outras orações, jejuar aos sábados, etc. Tem pessoas ainda, tem uns loucos ainda, que tomam banho gelado, comem comida sem carne ou não comem açúcar, é umas coisinhas leves assim. Ou tem pessoas que eu conheço que fazem, povo lá de Jandira, aquele povo meio louco, toma banho gelado no inverno. Ah, mas tem gente que é acostumada a fazer isso. Ah, mas Só pelo amor lá de no Deus, sul, no inverno, gente. Gente doida. Já aconteceu de fazer Vai de uma criança aí nesses filhos dele aí, ele sai de camisa regata lá pra ver. Eu não posso bater um ventinho, Mas que ele eu é já lá do tô... sul, lá tá acostumado. Não, ixi. O verão passado foi um sofrimento para me adaptar a tomar água gelada, ventilador, essas coisas. Ela dorme só com ventilador. O Papa, Um pouquinho de ventilador que me passa assim à noite já me arruina. o Papa João Paulo não deitava, não dormia no chão. Né? Ele dormia no chão, ele consagrava. Ele fazia isso. Papa né? pode. Esse segundo de fazer violência a si mesmo para evitar o pecado, isso você tá falando? Também. Tem pessoas Como igual... se Santo- joga no meio da Não da sei rosa. se é Santo Antônio. Quando ele estava estado, ele foi pro meio da neve. Umas coisas assim, mais ou menos, entendeu? Ou tá excitado, vou lá tomar um banho gelado. São Francisco fez. São Tem Francisco? gente que joga nas roseiras nos espinhos lá. Roseira. Então, Até hoje tá sem espinho aquela roseira. são coisas assim que as pessoas falam, dá pra fazer isso hoje? Né? Igual,
É preferível entrar sem o olho no céu do que com dois no inferno. Vai lá, arranca o olho, pega uma faca e corta a mão, corta a perna, corta uma genitália, e aí? Tem pessoas que podem fazer de tudo. Esse tá violando. Esqueci que país que é, os caras se crucificam lá. Você já viu Mas esses qual é caras a aí? santa? Você quer ver uma forma que entra nesse segundo caso aí? Não obedecer às ordens médicas. Porque você está matando. Você está indo contra o pecado não matar. Porque Deus está te falando, você tem que tomar um remédio. Enquanto o médico não te der alta, você não pode parar. Vocês conheceram o Danilo? Ali da Santo Antônio do Lausanne? Eu acho que eu sei quem é. Branquinho? Ele mora na rua ali, né? De frente ali. Helena do Sacramento? Sei quem é. Profetizaram sobre a vida desse menino que ele não iria ter mais epilepsia. Ele parou de tomar o remédio e ele teve crise. Tem outro exemplo. O William, vocês conheceram? Profetizou sobre o pai do Felipe, o Jurandir, que ele não iria ter mais diabetes. Falsa profecia. Aquele homem lá, seu Salvador. Olha o que aconteceu na vida dele. Algum mal intencionado, carismático, revelou essa coisa pra ele e pode tomar médico. O cara hoje está bitolado, aquele que quer chutar Nossa Senhora, o pessoal passa Nossa Tudo Senhora. que é evento que é. Acabou com a vida do homem. E agora, para entender, para colocar dentro da cabeça dele que ele tem que voltar a tomar os remédios? Ninguém consegue mais. Quero aproveitar uma deixa. Lembra que a Cris ela tem transtorno bipolar ainda. Aquilo que aconteceu em Biritiba foi um equilíbrio. Não foi a cura total. Porque ela tem que tomar 8 remédios? Quantos? Não, são vários problemas, né? Não, os remédios. Lítio. O lítio não estabiliza. O Aldol, qual que é o outro? O Lamitor. Lamitor. São 3 remédios que são contra o transtorno bipolar. As pessoas precisam tomar esses remédios catolicamente falando. Tem que ser ali, tem que ser fiel. Precisa ter alta mesmo. Fiel. Não adianta só ter a proclamação da cura. Eu cheguei num ponto, eu tinha parado de tomar. Eu comecei a ver bicho. Droga. Ainda bem que você se alimenta isso, não? Já pensei. Ela toma remédio porque aqui, nós estamos aqui. Eu comecei a ver Às vezes ela pode ver uma barata subindo ali, mas não é a barata, é ela que vê. Sim. A parte da psicose. Aí eu vi um rato subindo em cima do vestido meu e não era. Aí como eu tenho o pé no chão, eu consigo distinguir. Aí eu fui conversar com a minha... E vi aranhas também, enfim. Aí eu conversei com a minha psiquiatra, falei, tô vendo uns bichos aí e tal. Aí ela falou assim, Alessandra, eu tô vendo uns bichos. Ela falou, como que tá sendo? Aí eu expliquei, ela falou, normal, vou te dar um remédio. O remédio você vai parar de ver. Sei lá, vai numa roda de nós aí. Vê uma coisa que ela uma coisa que ela pensa que é aranha. Ai. A poeira, quando você varre a poeira e ela junta, parece que é um montinho ali que é uma A aranha. risada do negócio é sério. Ela pensa que é aranha. Ontem aconteceu, a gente estava dando uma geral na casa, eu falei pra ela, ela falou assim, tem aranha ali. Eu falei, olha, não é aranha, é poeira. Aí eu fui lá, vi, era poeira e não era bicho. Ah, vai lá no banheiro ver se não tem barata. Vou lá no banheiro, olho, vejo tudo, falo, ó, não tem nada aqui. Mas veja como que Deus é bom. Teve um dia que eu cheguei, eu desci primeiro, que aí a gente mora no terreno lá, mesmo a casa da mãe e tal, na casa de baixo. Eu cheguei e fui pro banheiro, esse ela nem tchum. Eu fui no banheiro fazer xixi, quando eu olho na parede, quem tava lá, uma bela lagartixa. E era lagartixa mesmo. Fui, ranquei, ela nem ficou sabendo, tá sabendo agora. Imagine se
Ela vai no banheiro aquela hora e me vê uma lagartixa. Jacaré pequeno, gente. Ela não gosta de Lagartixa. lagartixa. Ela tem Jacaré. medo. Se vê uma lagartixa, tem que espantar a lagartixa. Só quando você não pega, não consegue, que vai atrás do guarda-roupa e tal. Mas do contrário, se ela vê, enquanto não tira, no sossego. Deixa eu tirar uma dúvida. Tem a gente falando sobre isso tudo e tal, daí eu já vi pensando na minha vida, na minha família, né? Por exemplo, eu e meu marido, a gente tem dificuldade para ter filhos. Eu já até pensei, em dezembro tem consulta marcada para ele, porque assim, pelos médicos, tudo que eu poderia fazer para tratar, já fiz. Agora ele não tratou. Eu já pensei, não, se é tudo pelas mãos de Nossa Senhora, eu vou cancelar essa consulta e não vou ao médico mais. No meu caso, por exemplo, que não é caso de vida ou morte, eu devo ir procurar realmente os meios médicos até o limite? Ou não, eu deixo É o que você não pode na fazer. na Igualzinho o providência? mesmo caso que É, eu. você não pode Deixo na fazer. providência. O que você não pode fazer são os Ela- métodos. São os métodos artificiais, a Isso. inseminação, essas coisas todas. Mas você pode usar tudo o que for necessário, que estiver disponível para você em meios médicos, você pode sim e deve. E deve. O nosso dela. Tem que ir atrás. Hoje Ela também tá e pensando em deve. engravidar. Sim, Vai sim. vai atrás. Vai sim. Aí, por exemplo, você fez tudo, você foi no médico, seu esposo foi no médico, estão todos bem. Você pode tentar trabalhar com uma psicóloga, porque pode ser ansiedade, Uhum. que aí não consegue. Aqui, ó, tem um anticoncepcional potente na cabeça que não consegue. Todas as gordinhas, desculpe o termo que eu vou usar, todas as gordinhas conseguem trepar e ter filho. A gente tá quase há 2 anos fazendo isso e não consegue. Mas não dá pra Gente, editar, né? isso não é avisado pra Eu ninguém. já anotei aqui a segunda e a terceira. Qual minuto? O índice. Já falei que tá aqui, ó. Pode deixar. Relacionamento. Relacionamento sexual. Vamos mudar então, vai. Aniversário, então. Relacionamento sexual. Nós estamos aí 2 anos. Há quase 2 anos. E não consegue. 5 anos aqui, ó. Aí o que está sendo? Bom, pode ser obesidade. Mas ela colocou na cabeça dela que falou, bom, eu não quero ter filho agora. Já era. Ela colocou na cabeça dela. Então isso é um trabalho também de psicologia, que precisa da medicina. Aí tem aqueles carismáticos que falam, não, que nós vamos orar que a coisa vai acontecer. Não, vamos lá. Se você foi no médico, chegou no médico, ó, fez o exame lá, o homem fez o espermograma, a mulher como que é o nome do exame? Enes. Mas depois eu vou te falar uma que eu tinha. Eu pedi autorização pro bispo Ah. pra poder fazer esse espermograma. Fica tranquilo que eu vou te falar já. Liguei pra ele falou com o telefone, o bispo. Eu, Quer. aí vocês fizeram tudo. Ela já fez todos os exames, tá assim, tinindo. Eu preciso Idade fértil. Eu preciso fazer o espermograma. Mandei um e-mail pro meu bispo, Dom Manuel Parrado Carral. Não me respondeu. Até hoje estou esperando quase na mesma época que você fez. Você lembra, né? Pô, comentei. Faz o quê? Um ano e pouco? Faz mais de um ano. Mais de um ano. Até hoje ele não me deu resposta. Nós tivemos um encontro esses dias aí de plano pastoral da nossa diocese lá. Encontramos o padre Ataíde, que é um padre carismático, que é um padre exorcista, que ele sabe que a gente está sempre aí, não por causa do exorcismo, mas pelo direcionamento que ele tem com a RCC. Cheguei para ele e falei assim, padre, olha, minha esposa tá limpinha, tá bonitinha, tal, já fez todos os exames e tal. O espermograma, como que pode? Eu posso fazer ou não? Eu tenho que ter o respaldo da igreja. Fui e perguntei o que ele falou. Filho, você pode fazer o exame de espermograma. Só que ao invés, quando você entrar na sala e ao invés de ficar vendo aqueles vídeos, aquelas revistas, aquelas coisas, você pensa na sua esposa. Acabou. É um peso que está nas minhas costas. Eu perguntei para a igreja falou que eu posso fazer. Foi isso que eu fiz.
Entendeu? Sabe por que é horrível? Foi uma enfermeira que me orientou a fazer isso. Misericórdia. De mulher, né? Tem que fazer. É a maior naturalidade a mulher falando, a enfermeira falando, e eu vi você. Nunca mais eu tô fazendo isso. Aí eu perguntei, semana passada que eu passei no médico, precisa fazer de novo? Aí ele olhou, não precisa. Aí eu olhei, graças a Deus. Não, é horrível isso, é horrível. E aí? Eu e ele, agora não. Mas da sua parte? Não, da minha, tinha um monte de coisa. Eu já fiz 3 cirurgias. Já limpou tudo. Bom, vamos lá. Não tem como, a gente desvirtua mesmo, não tem jeito. Nesse sentido, é a firme resolução de evitar o pecado mortal, o esforço para evitar outros pecados e a busca de uma autêntica vida de oração, penitência e apostolado. O que, de alguma forma, é a obrigação de todo cristão. Aquilo que nós vamos fazer como escravos não faz mais do que a nossa obrigação. Vida de conversão, vida de oração. Ou seja, Próximo. Existe alguma data específica para que a consagração seja feita? Não há evidências disso no tratado, mas o costume é que seja feita em uma data mariana. Pelo que eu aprendi com o padre Alfredo, a minha consagração foi feita no dia 16 de julho. Dela, 27 de novembro. Vai pro 3º ano ou 4º? Acho que é o 4º ano já, né? Acho que é o 4º ano dela já. Beleza, então, a gente estava fazendo formação na comunidade? Antes. E aí, fez a consagração no dia 16 de julho de 2014. Daqui a 1 ano você vai renovar essa consagração na mesma data. Pelo que o padre Alfredo me passou. aí a dúvida que eu parei, eu preciso tirar, porque eu vi no Consagra-te, no site Consagra-te, o Padre Paulo Ricardo, né? Que fala da possibilidade de fazer alguma data próxima à renovação, mas data mariana, enfim, só se tiver essa dúvida. Então, a data mariana é o que diz aqui. É o costume, é. Costuma-se fazer na data mariana. Purificação de Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, igual Nossa Senhora de Guadalupe que vocês vão fazer. Então, sempre numa data mariana. Estou acabando. Gente, como são esses 30 dias de preparação? As orações simples, mas como uma intenção. São orações simples, mas como uma intenção profunda que São Luís propõe que se faça durante 30 dias, renovando todos os anos, quando se renova a consagração da data da seguinte forma: 227 a 233. Aí tem o que eu imprimi. Ah lá, ó, tudo mastigadinho, hein? Inclusive com os dias pra fazer, ó. Ó, dá um 227. os dias direitinho pra ter. Aqui, ó. Enjoado, né? Aí como o nego aqui é fresco, ele já preparou tudo e imprimiu pra Não, vocês. esse aqui eu peguei da Arca de Maria, né? Prontinho, né? 227. As listas das orações e os textos delas encontram-se no apêndice do tratado, ao menos na edição das vozes. Com as traduções para o português, as orações podem ser rezadas em português. São 12 dias preliminares, pedindo o desapego do mundo, rezando a cada dia, Veni Creator Spiritus e Ave Maris Stella. Primeira semana, 6 dias, pedindo o conhecimento de si mesmo, rezando a cada dia a ladainha do Espírito Santo e ladainha de Nossa Senhora. Segunda semana, 6 dias, pedindo o conhecimento da Virgem Maria, rezando a cada dia a ladainha do Espírito Santo, Ave Maris Stella e 1/3. Terceira semana, 6 dias, pedindo o conhecimento de Nosso Senhor, rezando a cada dia a ladainha do Espírito Santo, Ave Maris Stella, oração de Santo Agostinho, ladainha do Santíssimo Nome de Jesus, ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Tem toda uma preparação
que vai acabando mover o nosso coração ali, no despojamento, daquilo que nós, como nós estamos e como nós precisamos ficar com a consagração. Tudo isso antes da consagração. Orlando, eu posso fazer a consagração sem a preparação? Não. Aqui também fala, posso fazer a consagração sem ler o tratado? Não, porque eu tenho que conhecer aquilo que eu vou fazer. Não é apenas uma consagração, não é uma consagração Nossa Senhora, que as pessoas fazem ali espontaneamente ou cantam, que nem sabe o significado da coisa que está falando. Próximo. Dúvida daqui? No dia da consagração, o que se faz? Se comunga, estando devidamente preparado. Evidentemente, recomenda-se, inclusive, a confissão no próprio dia, se possível. Se escreve a fórmula da consagração. Se encontra no final do tratado chamada Consagração de si mesmo a Jesus, sabedoria encarnada pelas mãos de Maria. E se assina atestando a consagração interior. Vamos achar lá no tratado. 285 na página de vocês vão voltar um pouco, que é antes do texto. Consagração de si mesmo, 282. Isso. Se não tiver um complemento aí, ó. Se não tem complemento do PDF. 282. Essa oração vocês vão transcrever. Orlando, mas não é fácil pegar o tratado aqui que já está pronto e ler? Vamos deixar de ser preguiçoso. Escrever. Aqui essa consagração vocês vão escrever. Tem alguns santos que eles fazem consagração de sangue também. Eles fazem essa consagração. E no dia da consagração, depois que você assinou, você pega um alfinetinho, dá uma ficadinha no dedo ali, na folha. Eu fiz. A sobrancelha já. É algo diferente. Sua cara isso aí. Só que. É algo diferente. Aliás, É uma, Calma, calma. O sangue é dela também. é uma consagração de sangue. Eu fiz. Pode fazer? Posso fazer. Pode. Assim, um alfinetinho pequenininho, você dá um tiquezinho Pôs um ali ponto, mano. e põe um ponto na folha. Teste, né? Poderoso isso. Coisa, né? é igual tá. Teste de diabetes? Vai lá, vamos. Vou arrumar um daquele lá. E aí, as pessoas costumam guardar essa carta que vocês assinam junto com vocês, um lugar especial, porque é a sua consagração. Ali vai ter a data, vai ter a sua assinatura, a sua letra. Da consagração total que você está fazendo para a Virgem Maria. Eu lembro que a minha segunda, eu não lembro onde está a minha primeira, mas a minha segunda eu estava no Carmelo Desnudo, lá em Atibaia. Eu fiz, dia de Nossa Senhora do Carmelo. Lindo. Então toda a renovação Fiz. você tem que fazer. Tem que fazer Só a primeira Só a vez. primeira vez. Só a primeira vez. A segunda você já pode fazer pelo tratado mesmo. Isso aqui, gente, é livro de cabeceira. Ó, o meu tá tão velhinho, ó como que ele tá. Esse livro aqui, eu tenho ele desde 2006. Acho que esse aqui é desde 2006. Que eu ganhei do Roberto, o Roberto lá, o Roberto... Coordenador de Suzano? Não, o Roberto Bononi, lá, que Bononi, era lá. delegado. Cadê? Quem é o nosso grupo lá? Que era delegado doidão lá. Ah, sei, sei, sei. É, o doidão ele lembrou. Ah, viu? Não, falou delegado, eu lembrei. Ah, dá uma passada pra vocês verem, ó. O Coitado. bicho tá velhinho, ó. E eu não perco. É meu xodó isso aí. Recomenda-se ainda que neste dia se faça alguma forma de penitência, que está lá no 231 a 232. Jejum, esmola, caridade, vai visitar um doente. Sei que às vezes fica reclamando da vida aí, que a vida não tá boa, pega um hospital do câncer aí pra visitar, ou o hospital da lepra lá em Itu. Isso é isso, qualquer hospital, meu. Pega qualquer hospital, ó, vai lá no hospital do Tatuapé, Hospital pra você ver a tristeza que é. hein? Vai lá no hospital do Tatuapé pra vocês verem o que passa lá. Um psiquiátrico, ixi, tá lascado.
A minha infância foi no hospital psiquiátrico por causa do meu tio. Não li o tratado ainda. Não, por causa dele não. Posso me consagrar ou iniciar os 30 dias de preparação mesmo assim? Foi aquilo que nós comentamos. Vai fazer a consagração, leia o tratado para conhecer aquilo que você vai fazer. Não fez a preparação? Então não se consagra. Ah, mas passou a data ou esqueci. Aqui fala um comentário assim, cadê? A nível geral, recomendamos que não se consagre, nem mesmo se inicie os 30 dias de preparação sem a leitura completa do tratado. Pois como se poderá preparar bem para a consagração sem a conhecê-la bem? Além do mais, a consagração é feita uma vez na vida e, portanto, é importante que se faça com essa preparação. Até porque a consagração poderá ser feita em outro momento, mais para adiante, após a leitura do livro. Provavelmente organizaremos outros arrastões para a consagração em grupos em outras datas. E a consagração também pode ser feita de forma isolada, em uma data a livre escolha da pessoa. Assim, recomendamos que iniciem os 30 dias de preparação aqueles que completarem a leitura do tratado. Dúvidas? Mágoas? É que Ressentimentos? depois cumprir até 4. Até quarta-feira tem que ler o quarta-feira. tratado. Tudo. O Ederson passou um áudio aí. Tá completo? Tá completo, todos os capítulos completíssimos. Dá pra ler. É, Vai dar aí na base de umas 5, 6 horas. Não tem problema, é melhor do que ler mesmo. Não, se mas não assim, deixa. você pode até acompanhar, me ajudou muito, assim, ó, que nem eu vou marcando coisas assim, eu fui escutando. É uma tradução diferente do áudio, mas não influenciou em nada, que nem a diferença da O tradução dela. significado é o mesmo. É, Então, não tem essa não. Aí, o aqui áudio vem, é melhor. aí vem falar do que aqui? Faleiam algum exercício prático nos 30 dias ou no dia da própria consagração. Ou então, cometi algum pecado mortal durante a preparação. Devo desistir de me consagrar no dia que propus? Recomendamos a nível geral que não desista e faça a consagração. Pois, como dissemos, ela é um ato interior, não depende necessariamente dos atos exteriores de preparação. O demônio odeia a consagração e poderá se utilizar de um escrúpulo nosso em não ter cumprido 100% a preparação para nos tentar e desistir de fazer. Por isso, recomendamos que não se desista por algumas falhas nesse sentido. No caso de uma queda em pecado mortal, que haja evidentemente arrependimento e se busque a confissão o mais rápido possível. Está dizendo o que aqui, para nós entendermos? Eu tenho que fazer a preparação? Tenho. Eu falhei um dos dias? Falhei. Eu paro de fazer a preparação? Não. Você vai continuar da parte que você parou e vai ser fiel naquele período. Você vai se esforçar. Porque Satanás ele vai querer lutar contra a tua vida Esses 30 dias vai até ser o, batalha. dia, até o último dia que você vai falar assim, amanhã é o dia da minha consagração. 11 de dezembro você vai falar assim, amanhã é o dia. Pode acontecer tantas coisas para você não fazer sua consagração. Nenhum pecado mortal impede de fazer a consagração. Mas você tem que ter o propósito de fazer a consagração. Faz a consagração e vai confessar. Vai confessar. Entendeu? Se Senão tem ele vai ficar oportunidade, pegando, você está pecando, você se não pode tem fazer. oportunidade, chega pro padre e fala assim, padre, eu preciso me confessar. O Padre Alfredo é um santo para isso. Olha, padre, eu preciso me confessar antes da consagração. Pode ser? Tudo bem, vai lá, confessa. Ele te dá uma direção espiritual primeiro ali, depois ele vai fazer a sua consagração. Já aconteceu nesse ano que passou agora, eu marquei com ele, o padre marcou outra coisa e não foi. Já aconteceu de eu fazer a minha consagração, eu e Deus ali. Eu for num sacrário ali e falar, Senhor, vou renovar a minha consagração. Me prostrei ali e fiz. É a tua fidelidade. É necessária a presença de um sacerdote? É interessante que se tenha. Depois, quando você vai fazer a renovação, se você não conseguir, faça você sozinho. Teve outras que eu estava no Carmelo, eu não conseguia, porque eles não queriam que eu tivesse essa devoção lá dentro.
E aí? Sabe o que eu fiz? Eu fiz a pequena coroa pequenininha, escrevi pequenininha, tipo uma cola, e deixava dentro da minha liturgia para me rezar todo dia, sem ninguém saber. Pulseira, não podia usar. Você sabe que eu vi uns caras, eu comecei a pesquisar algumas coisas assim em grupos no Facebook e falaram de seminarista falando que o reitor não quer lá para não sei que cidade do Nordeste. O reitor do seminário falou que não quer saber de consagração, não quer saber de escravo de Maria, se por acaso realmente se ensina assim, sabe? O reitor do seminário. E tem seminaristas que querem, né? Então assim, nessa que aí. As pessoas, tem muitos padres... Alguns falam para não usar a palavra, não, escravo, fala para mudar nome, mas para não usar a palavra escravo de Maria. É escravo, sabe? você vai se tornar Reitor escravo seminário. e acabou. Não tem. Reitor do seminário. Você tem que ter honra em falar que você é escravo da Virgem. Fala E daquele tem coisa- exemplo lá da... Qual? Tá, então, vou falar agora. No finalzinho agora. Ó, pessoas, Finalzinho. vocês conhecem Elba Ramalho? Sim. Qual que é a vida da Elba Ramalho há um tempo atrás? Macumbeira, ia pra terreiro de macumba, fazia macumba, fazia os shows com guia no pescoço, cantava pontos de macumba. Aí, ó, a música. Quero me submeter. E surpresa, dá uma olhada, essa mulher se tornou escrava da Virgem Mas Maria. ela é. Ela é escrava. Escrava da Virgem, pra Essa quem mulher era não precisa- feiticeiro, quem era macumbeira, ia pro Dá terreiro. aquele pontinho. Hoje, Ela usava- então, Mas eu tinha... se tornou escrava. Papa São João Paulo II nem precisa falar, né? Aqui uma imagem que eu consegui para preparar. Aqui deve ser o caminho ou o Toca de Assis, né? Algum As pessoas marronzinho. escravos, marronzinhos. E aproveitando essa parte, acho que uns 20 dias atrás nós tivemos o Fanuel em São Miguel, e eu conversando com um dos rapazes lá, o Anderson Olim, e ele também é escravo faz pouco tempo, ele fez em março, alguma coisa assim, março ou maio. O que ele me disse? Que ele ouviu um testemunho de uma mulher que se tornou escrava da Virgem Maria e se perverteu no meio do caminho. Ela não vivia devoção, perdeu a vida assim, de católica, não participava da missa, estava toda largada. Nesse período ela foi para onde? Ela foi para o terreiro de macumba. E quando ela estava se consagrando, quando ela ia se consagrar a Satanás, o que o demônio falou? Essa aí não posso porque ela é consagrada da mulher lá de cima. Veja a responsabilidade de ser escravo da Virgem Maria. Não é qualquer coisa. Não é um passatempo, não é... eu vou me tornar escravo só para usar uma pulseira no pulo e tal, ou para falar que eu sou escravo, que eu tenho tratado, ou qualquer coisa do tipo, ou porque eu tenho uma devoção exterior linda, maravilhosa, porque eu tenho intimidade com a Virgem Maria. Não é nada disso. Vai aumentar a intimidade? Vai. Vocês vão chegar a um ponto que vocês vão conseguir fazer o antes e o depois da tua devoção. Hoje dentro de casa, a Cris é escrava, eu sou escravo, a Virgem Maria está embaixo d'água. Essa devoção aumenta esse carinho com a Virgem Maria. Aí quando eu estava fazendo a pesquisa que eu vi aqui, eu falei, é isso mesmo? E pulseira e tal, diante da Virgem Maria rezando, veja a diferença, uma mudança de uma consagração pode fazer na vida da pessoa. E aqui, para finalizarmos, você está pronto para se tornar escravo? Vem e segue-me. Por quê? É um caminho de cruz. Se vocês estão pensando que vai ser assim aquele caminho, né? Lindo, maravilhoso, que vai ser bonito, que ninguém vai apedrejar, que ninguém vai falar mal, que ninguém... Ixi, olha, já fui chamado até de macumbeiro dentro da RCC. Isso aí é café pequeno, como se diz o outro. E tem coisas piores, tem outras coisas piores. São coisas assim que as pessoas falam, que as pessoas não têm. Teve uma pessoa que rezou uma vez por mim e veio perguntar o porquê que era essa pulseira.
que Deus estava mostrando para ela que era uma consagração que eu tinha feito que não era de Deus. Na RCC. Aí essa mesma pessoa, quando eu era coordenador do grupo, eu cheguei para ela. Ela chegou e falou assim, não, porque nós estamos na intercessão, o Senhor falou que a gente tinha que rezar por você, que você está sendo muito abatido, você está sendo muito provado e tal, não sei o que. Eu falei, então tá. Então vamos lá, vamos subir no altar ali. Se vocês vierem pôr as mãos sobre mim e eu não sentir nada, vai ter. Mas não subiu um. Mas não subiu um para contar a história. E aí, cadê os frutos? Aí agora você vai contar teus planos para nós. O que é bonito é a devoção, a intimidade com a Nossa Senhora, é a vida espiritual, né, que aumenta. Agora, perseguição. Pode tirar? em si, Pode tirar.